Evangelho segundo João, capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 1. A palavra de Deus diz o seguinte, João, capítulo 14, verso 1, está escrito: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Só até aí, curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, quem somos nós para nos achegarmos diante de Ti? Quantos são os nossos pecados, tanto na nossa mente, quanto no nosso coração, quanto nas nossas atitudes diárias nessa terra. Senhor, mais uma vez, tem misericórdia de nós, que se não for a sua graça e não for a sua misericórdia, nós iremos perecer a cada dia mais. Por favor, nos guia pelas suas santas palavras. As suas palavras não podem se tornar palavras monótonas, elas não podem se tornar palavras fracas e sem qualquer sentido, pelo contrário, essas palavras representam as suas palavras. Essas palavras foram inspiradas pelo Senhor, e é da sua vontade que nós recebamos essas palavras nessa noite. É da tua vontade nós ouvirmos mais uma vez a sua voz. Senhor, não deixa o nosso coração vazio, não deixa a nossa fé esmorecer diante de tamanhas frustrações, de tamanho desânimo, de tamanho desgaste, de tamanha agitação e perturbação que nos circuncida nesse mundo, mas que pela tua imensa graça e abundante misericórdia, que o Senhor nos revista de poder, que o Senhor use estas palavras para consolar, meu Deus, esses corações e trazer ânimo a cada um de nós, trazer o orgulho pelo fato de nós sermos cristãos, pelo fato de pertencermos ao Senhor, pelo fato de termos o Senhor como nosso Senhor e Salvador e o nosso Redentor. Meu Deus, mais uma vez fala conosco, que as suas palavras sejam proferidas e com demonstração do poder e do Espírito, que elas penetrem até o mais profundo da alma e das medulas, e elas transformem os corações, por mais duros que eles sejam transformados pelas suas santas palavras, porque não sou eu que tenho poder para tocar nos corações, mas são as suas santas e maravilhosas palavras, que elas quebrantem os nossos corações mais uma vez, que elas nos ergam mais uma vez e nos fortaleçam para nós continuarmos a nossa jornada nessa terra, até o dia que o Senhor vai nos vir buscar. É isso que nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Essas palavras de Jesus, certamente você já ouviu, já leu e já recorreu a elas inúmeras vezes na sua vida. Eu considero essas palavras de Jesus talvez as palavras mais confortantes e mais consoladoras proferidas por Jesus para os seus discípulos na sua época. E também para os discípulos que viriam nas eras vindouras, e aí eu falo de nós, os discípulos que viriam depois. Os discípulos aqui de Jesus estavam enfrentando um período muito difícil. É o período ápice onde a fé deles mais vai ser atacada, daqui poucas horas depois que estas palavras de Jesus foram proferidas, Jesus vai para o ápice da sua obra e para o momento mais difícil que ele foi enfrentar nessa terra, momento onde Jesus iria enfrentar a ira de Deus contra o pecado. E é dentro desse contexto
que Jesus vai trazer aqui palavras para consolar os seus discípulos diante daquilo que eles estavam para enfrentar. E em meio a tempos onde nós estamos, a maioria de nós estão muito preocupados com o rumo que o nosso país vai tomar nos próximos dias, onde a maioria está preocupado e tem uma grande tristeza, uma grande preocupação no seu coração, por conta de uma terceira guerra mundial de proporções nucleares que está muito próximo de ocorrer. Se você lê o noticiário, lê as questões que estão acontecendo na Rússia, apesar dos noticiários não estarem reportando o que está acontecendo lá, a guerra, por muito diferente do que as pessoas estão dizendo, ela está avançando cada vez mais. E nós estamos muito próximos de ter uma guerra nuclear naquele local. A situação está ficando cada vez mais grave e está avançando cada vez mais. Diante de um momento como esse, e em meio a todas as circunstâncias que cada um de vocês passam, que se eu fosse questionar cada um de vocês aqui, quem que está enfrentando uma luta, ou passando por uma tribulação, ou quem está desanimado, certamente aqui a maioria de vocês levantaria suas mãos. Infelizmente, meus irmãos, a cara de vocês, ela transparece esse desânimo, infelizmente. Mas, infelizmente, é a nossa realidade nessa terra. De fato, o próprio Jesus já havia nos alertado em João capítulo 16, verso 33. No mundo passareis por aflições, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus nos alertou que não seria fácil viver nessa terra. Quando nós olhamos para a Escritura e analisamos principalmente o Novo Testamento, onde nós temos ordens diretas para nós vamos perceber que o povo de Deus vive sempre debaixo de intensas dificuldades, quer na sua alma, quer seja na sua alma, quer seja externamente, quer seja por meio de governo, quer seja por meio de outras circunstâncias, nós sempre estamos envolvidos em períodos difíceis. E em meio a todas essas circunstâncias que estão acontecendo conosco, quais seriam as palavras de Jesus para nós? Quais seriam as melhores palavras que Jesus poderia proferir para falar com cada um de nós? Quais seriam as palavras mais adequadas? E eu acredito que essas palavras foram proferidas por Jesus, como eu disse a vocês, para consolar eles em um momento de maior incerteza, insegurança e desânimo que eles estavam vivendo. E para compreender o porquê que Jesus proferiu essas palavras, porque muitas vezes alguns já cantaram essas palavras. Teve uma canção muito famosa alguns anos atrás, no meio evangélico, retratando João 14, e quantas pessoas que eu ouvi cantar essas palavras. E quantos de vocês já também não leram essas palavras? Mas por que elas foram escritas? O porquê que Jesus disse essas palavras para os seus discípulos? A chave para interpretar esse texto está no seu contexto. E aí nós precisamos voltar, precisamos avaliar o que ele disse antes do capítulo 14, para saber por que os discípulos estavam dominados por sentimentos de perturbação, de perplexidade. Nós vamos avaliar esse capítulo 13 então. No capítulo 13, Jesus está nos seus momentos finais na terra, no seu ministério. Aqui são algumas horas antes dele ser levado diante do Sinédrio, onde ele vai ser esbofeteado, onde ele vai ser injustiçado, onde ele vai ser traído, onde Pedro vai negá-lo 3 vezes, e depois ele vai diante de Pôncio Pilatos. A multidão que havia experimentado milagres e havia comido das suas multiplicações dos pães e dos peixes, a multidão que muitas vezes estava assentada a ouvir as suas palavras e os seus ensinos, essa mesma multidão, diante de Pilatos, escolhe crucificar a Jesus e escolhe libertar um assassino contumaz, que era de fato Barrabás. Depois disso, Cristo vai ser maltratado, vai ser torturado, e vai ter que carregar a cruz até o lugar do Gólgota, lá onde ele vai ser crucificado e vai morrer.
As palavras de Jesus, então, aqui, elas são proferidas nesse contexto. Eles estão ali no momento de maior tensão, é um momento de maior graça. Jesus está dizendo, ele está sentado com os seus discípulos, ele está dizendo que o pão que eles estão repartindo é o corpo dele. E o suco de uva que eles estão bebendo é o sangue dele. E que para que eles tenham vida, eles precisam comer desse pão e beber desse suco de uva. Ele está dizendo que o pão é o corpo dele que é repartido entre eles. Os discípulos certamente não entendem a profundidade daquelas palavras, mas no decorrer dessa ceia, ele profere algumas palavras que os discípulos entendem perfeitamente o que ele estava dizendo. No verso 21, Jesus aponta que dentre os 12, dentre a cúpula mais íntima de Jesus, que é os 12 apóstolos, os 12 discípulos que ele formou, que andou com ele, que andaram com ele, dentre eles, haveria um que iria traí-lo. No verso 22, a Bíblia diz que os discípulos olhavam uns para os outros perturbados e perplexos diante das palavras que Jesus havia acabado de dizer, que um deles iria o trair. Como assim? Trair o Messias? Trair o Senhor de toda a terra? No verso 33 do capítulo 13, Jesus disse que ele iria morrer e que ele não estaria mais entre eles. Certamente, nenhum de nós tem ideia do que era estar perto de Jesus. Nós temos o Espírito Santo conosco, sem dúvida alguma, nós temos a presença de Deus, mas eu não acredito que a presença do Espírito Santo em nós, ela vai se comparar com a presença física de Jesus. Vê-lo, ouvi-lo, receber o seu amor, olhar nos seus ternos olhos. Quando Jesus falou que ele iria morrer e que os discípulos não estariam mais com ele, certamente foi um dos períodos mais difíceis para aqueles discípulos. Aqueles discípulos haviam abandonado as suas profissões. Aqueles discípulos agora não eram mais, alguns deles não eram mais pescadores de peixes, eles eram agora pescadores de homens. Aqueles discípulos não andavam mais após os fariseus como João, agora eles andavam com o mestre. Aqueles discípulos haviam visto esse mestre andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes. Haviam visto aquele mestre ressuscitar uma pessoa na sua morte, e aliás, eles viram contemplaram várias ressurreições, de Talita, de Lázaro, do outro jovem. Aqueles discípulos agora recebem essas pesadas palavras de Jesus, e ele dizendo, eu vou morrer. Eu acredito que os discípulos certamente ao conviverem com Jesus e verem o tamanho do poder que Jesus demonstrava através das suas palavras e das suas atitudes, eu acredito que os discípulos chegaram a pensar que Jesus era eterno, no sentido de que ele nunca morreria nessa terra. Tamanho era o poder que ele estava demonstrando em tudo aquilo que eles faziam. E para encerrar aqui o capítulo 13, ele encerra de uma forma muito trágica. Jesus vai falar que vai morrer, e Pedro vai falar, o senhor vai morrer? Eu vou dar minha vida por ti. Jesus vira para Pedro, Pedro, como é que é, Pedro? Você vai dar sua vida por mim? Eu te digo que jamais o galo cantará 3 vezes sem que você me negue. Jesus então termina aquela ceia, talvez da maneira mais fúnebre que ela poderia terminar, dizendo então que um deles iria trair Jesus, que Jesus ia morrer e eles não teriam mais a presença de Jesus com eles, e que Pedro, que era tido como um certo líder entre os apóstolos, como um exemplo de ousadia, de intrepidez, iria negar Jesus 3 vezes. Tenta estar comigo no meio desse círculo íntimo agora. Lá fora a perseguição está se instaurando, a perseguição sobre Cristo está avançando cada vez mais, mas nós vivemos aqui com o Mestre. Ele dá para nós as palavras de vida eterna, nós vemos aquele poder dele extremo, na multiplicação, andando sobre as águas, nós vemos ele ressuscitando mortos e todas aquelas palavras, e nós pensamos que aquilo é o céu entre nós, e de repente
ele começa a encerrar o seu ministério terreno com essas notícias tão trágicas. Certamente, meus irmãos, os discípulos estariam como alguns de nós quando recebem a notícia de uma doença trágica que pode nos levar à morte. Quando você recebe a notícia de que de repente um familiar seu está com uma doença que não tem mais solução para a medicina. O chão cai, você não tem mais chão. Qualquer artifício do mundo, qualquer beleza do mundo não transmite mais felicidade ao seu coração. Ou você, quando você já está no ápice de um problema financeiro, e você vai para o emprego e o patrão te manda embora naquele dia. Uma demissão, não tem para onde você ir, e você fica perplexo porque você não sabe como que vai alimentar a sua família nos próximos meses. Ou quando você acaba de ser dominado pelo pecado, cai em um profundo pecado, e se sente totalmente separado de Deus, e sente que para você não há solução. Apesar de você já ter recebido inúmeros conselhos, inúmeras exortações, já ter visto pregações, já ter aconselhado com os pastores, ter confessado, feito de tudo, e até hoje você cai nesse pecado e você vê que não há solução para você. As palavras de Jesus aqui são para este tipo de contexto. Os discípulos naquele momento estavam desesperados e perturbados, e é como alguns de vocês se encontram em determinadas situações. Só Deus o sabe, mas certamente alguns de vocês aqui se encontram da mesma maneira como esses discípulos estavam, perturbados. Que palavras então Jesus pode dizer para esses? Que palavras Jesus pode dizer para cada um de nós diante de um contexto tão trágico, quanto esses que eu pintei agora, quanto esses quadros que são cotidianos para nós? Ficar sem emprego é cotidiano. Ser acometido de uma doença é cotidiano. Alguém morrer, alguém ter uma doença terminal é cotidiano, infelizmente é. Porque é um tempo nessa terra. Que palavras então nós podemos encontrar nas Escrituras? Que consolo nós podemos encontrar nas Escrituras para enfrentar momentos como esses? Que resposta que Jesus poderia nos dar para trazer ânimo para nós, ou então para trazer ânimo para esses discípulos nesse contexto? Espera aí, Jesus, um vai trair, o outro vai negar 3 vezes, o senhor vai morrer e não vai voltar mais? O que Jesus pode dizer para eles, e o que Jesus pode dizer para nós, no contexto muitas vezes que nós nos encontramos parecidos com esses discípulos? Então nós vamos deixar aí no capítulo 14, vamos ler a partir do verso 1, Jesus então começa dizendo, depois de falar que Pedro ia negar ele 3 vezes, que está no verso 38 do capítulo 13, Jesus já liga o discurso, ele nem precisaria ter capítulo 14 aqui, essa divisão é didática, mas no grego não há espaço, é um fôlego só. A partir do momento que Jesus já fala para Pedro, você vai me negar 3 vezes, ele termina praticamente esse discurso, nem encerra na verdade, ele só fala, passa essa notícia trágica para Pedro, ele já profere as palavras seguintes, que são, dizendo para todos os discípulos, que estão com ele naquela ceia, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração. A ordem de Jesus para aqueles discípulos era, parem de se sentir perturbados, ou não se perturbem mais. O porquê da perturbação? Como eu disse a vocês, a traição, o negar 3 vezes, a morte de Jesus, essas circunstâncias estavam afetando os sentimentos e os corações dos discípulos. Jesus aqui é muito interessante porque Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Jesus não disse para eles, não fiquem tristes. Você reparou? Há uma diferença enorme entre não se turbe o vosso coração e não fiquem tristes. Não permitam que a tristeza perturbe ou aflija o coração de vocês. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse, não deixe o coração de vocês ficar perturbado, se sentir agitado, ficar inquieto, ser dominado, em palavras mais simples, pela incredulidade. Por quê? A tristeza vai ser parte da nossa jornada. Jesus não está falando que eles não devem ficar tristes. Pelo contrário, Ele está exortando eles a não se perturbarem, a não se sentirem transtornados, inquietos e confusos. E Ele diz,
não se turbe o vosso coração. O coração na Bíblia, ele representa a sede das emoções, representa uma das questões mais preciosas que você deve guardar na sua vida cristã. Salomão, um dos homens mais sábios que pisou nessa terra, que Deus deu a ele o dom da sabedoria, em Provérbios, num dos seus provérbios, Provérbios capítulo 4, verso 23, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. Quando o seu coração é atingido, automaticamente a sua fé é atingida. Quando o seu coração é atingido, automaticamente as suas emoções são perturbadas. Muitos se afastam de Deus, muitos se entristecem ou começam a declinar na sua vida cristã, ao não guardarem o seu coração dos sentimentos que afetam o coração, de uma tristeza profunda, de uma depressão profunda, de uma perturbação profunda, de uma incredulidade. Todas essas coisas vêm sobre nós. De repente uma notícia, como eu disse, uma notícia de que o seu ente, um ente querido, não tem mais solução para ele na medicina. Qual que é a primeira coisa que acontece com o seu coração? Ele se perturba. Você começa a ficar agitado, você não sabe o que fazer. E muitas vezes aí uns trocam os pés pelas mãos, começam a recorrer a todos os tipos de direções, mas não param para o mais importante: dobrar os seus joelhos e consultar a Deus. São dominados pelo desespero da circunstância. Jesus está dizendo exatamente isso. Não deixe o coração de vocês ficar perturbado diante das más notícias que eu estou dizendo a vocês. Não deixe o coração de vocês ficar perturbado com o fato de que um de vocês vai me trair, de que Pedro vai me negar 3 vezes e de que eu vou morrer. Não deixe o coração de vocês ficar perturbado com essas coisas. Antes, ele vai então dar o remédio para o coração perturbado. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Agora ele vai dar um remédio para o coração perturbado, confuso, inquieto. Ele diz: crede em Deus e crede também em mim. Diante de tais situações, qual é o remédio então para o coração perturbado? A fé. Por mais que as palavras de Jesus sejam simples, que talvez eu teria que dar, talvez essas palavras seriam para uma escola dominical, de tão simples que elas são. Uma escola de dominical para quem está iniciando na fé. Mas são circunstâncias que nós não praticamos no momento da perturbação, no momento da inquietude, no momento onde nós deixamos o nosso coração ser dominado pelas notícias e pelas circunstâncias que fogem do nosso controle. Ele diz: não perturbe o coração de vocês. Primeiro, creiam em Deus. O que Jesus quer dizer com creiam em Deus? Óbvio que ele está dizendo para os seus discípulos o seguinte: creiam no Deus Pai. Quem é o Deus Pai? Como a Escritura apresenta o Deus Pai? O Deus Pai nas Escrituras e principalmente no Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham naquela época, na época de Jesus, eles só tinham acesso ao Antigo Testamento. O Novo Testamento está sendo escrito, está ocorrendo naquele momento. O que a Bíblia revela do Deus Pai no Antigo Testamento? Simples. A Bíblia revela do Deus Pai no Antigo Testamento todos os seus atributos. Ele está querendo dizer: diante dessas circunstâncias que vocês enfrentarão, creiam em Deus, recordem dos seus atributos, recordem do Deus soberano que cuida de todas as coisas e governa todas as coisas pela palavra do seu poder. Recordem do Deus fiel, que tudo aquilo que Ele prometeu, nenhuma das suas palavras caíram, ou nenhuma das suas palavras deixaram de ser cumpridas, por conta da sua fidelidade. Recordem do Deus justo, que aplica o castigo no momento certo, e certamente julga todas as coisas com equidade e justiça. Recordem do atributo de Deus do amor, que apesar dos seus pecados, apesar das suas falhas, Ele deu inúmeras provas nas Escrituras que Ele tem o seu povo e que Ele ama esse povo e cuida desse povo. Recordem do atributo da misericórdia de Deus, que é o fato de Deus deixar de aplicar sobre vocês a ira ou o castigo que vocês merecem. Recordem também do atributo da graça, do Deus gracioso, que é aquilo que Deus concede a vocês de bom que vocês não merecem. Recordem então da bondade, da santidade, do poder, da paciência. Creiam em Deus, creem naquele que ouve as orações de vocês e provê suas necessidades e os ama. É isso que Jesus está dizendo. Ele diz: crede também em mim.
Por que ele está querendo dizer crede em Deus e crede em mim? Crede em Deus nos seus atributos, no Deus Pai. Crede em mim. Quem é esse mim? É o próprio Jesus. Crede em mim no sentido, crede na obra que Cristo veio realizar. Creiam na concretização do plano da redenção. Tudo aquilo que o Antigo Testamento proferiu, tudo aquilo que os profetas do Antigo Testamento proferiram a respeito de uma salvação vindoura que haveria de vir, do Messias que haveria de vir. Eu estou cumprindo essas palavras. Por isso Jesus está dizendo para os discípulos, diante dessas situações, o que vocês estão perturbados? Deus continua sendo Deus. Ele continua tendo todos os seus atributos e nada altera ele, independentemente do que vocês estão vivendo. Eu fico olhando alguns cristãos no tempo da política, e isso me deixa perplexo. A maneira como eles depositam a confiança num candidato, ou numa esquerda, ou numa direita. Eu fico tentando entender no desespero que alguns são tomados no período da política, como se Deus não fosse soberano. Meu irmão, eu não estou nem aí com quem vai ganhar. Eu não estou nem aí. Não me preocupa uma vírgula. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz vai ganhar quem Deus colocar lá, independentemente do que você faça. A história já está escrita. Nós não fomos chamados para ser cabos eleitorais de nenhum tipo de partido, de não defender nem direita nem esquerda. Nós somos chamados para defender as palavras eternas. Nós somos chamados para ser embaixadores do Evangelho de Jesus Cristo. Nós fomos chamados para defender um único homem nessa terra, Jesus Cristo, o homem, proclamar as suas palavras, viver o seu Evangelho. Nós vivemos nessas épocas, ou uma iminência de guerra, como se tudo fosse acabar. Ai meu filho, ai minha família, ai não sei o que, peraí. É como se Jesus estivesse dizendo para esses discípulos e para nós, peraí. Creiam em Deus, peraí, quem é Deus? Quem é o Deus das Escrituras? O Deus das Escrituras é o Criador de todas as coisas, que fez todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, haja o mar e houve o mar. Haja separação entre luz e trevas, e houve todas essas coisas. Peraí, o Criador continua dominando, não é um partido que derruba a igreja ou derruba a sua vida, é o Criador. Não é a direita ou a esquerda que importa para nós, é o Criador de toda a terra que está governando e permanecerá governando, independente de quem esteja no poder. É isso que Jesus está dizendo para aqueles discípulos. Espera aí, vocês estão perturbados por quê? Por que vocês estão deixando o coração de vocês ficar perturbado? Eu vou morrer? Tudo bem, eu vou morrer. Pedro vai negar 3 vezes? Tudo bem, vai negar 3 vezes. Um vai me trair? Tudo bem, vai me trair. Mas entendam uma coisa, creiam em Deus. Sabe o que ele estava querendo dizer? Creiam que Deus permanece o mesmo. Ele é o mesmo. Um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade. Deus é imutável. O que significa Deus ser imutável? Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não altera o seu caráter. É como se Deus estivesse dizendo para os discípulos e para nós, espera aí, o que está desesperando a sua vida? O que está perturbando o seu coração? Se Deus permanece o mesmo, se Ele desde o início da sua conversão permanece sendo quem é, se Ele desde o início da sua conversão ouve as suas orações e responde às suas orações, por que você está perturbado? Por que nós estamos deixando se incomodar com direita, esquerda, e domina a vida e a semana ou o período inteiro, preocupado com quem vai estar... Quem vai estar no poder? Eu vou te falar quem vai estar no poder. O Senhor de toda a terra. Todos os governantes são marionetes nas mãos dele. A esquerda pode entrar e tentar fazer o que ela quiser. A esquerda, ela não pode passar da linha que Deus estabeleceu. Se ela passar, Deus derruba. Prova isso, pastor. Vai ler Daniel. Todos os governantes que passaram pela Babilônia, a Pérsia, os assírios, todos eles são colocados na mão de Deus, e Deus faz o que quer, do jeito que quer, no tempo que quer. Jesus está dizendo, vocês estão perturbados, vocês não têm ideia, ou vocês não estão crendo no Deus que vocês falam que servem. Essas são as palavras de Jesus. E depois ele diz, creiam em mim.
Creiam em mim por quê, Jesus? Jesus anunciou para esses discípulos todo momento a obra que ele haveria de fazer. O que é a obra que Jesus veio fazer? Salvar vocês, discípulos. Vocês estão perturbados, por quê, Pedro? Você vai negar 3 vezes, Pedro? Tudo bem, Pedro, mas você vai ser salvo, porque eu vou na cruz pelos seus pecados, Pedro. Eu vou morrer, tudo bem, eu vou morrer, mas é necessário que eu morra para cumprir o plano da redenção. Então o que Jesus está dizendo, creia em mim, é exatamente isso. Crede em mim também é porque o próprio Jesus, em João 4,34, ele diz que a sua comida é fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a sua obra. A comida de Jesus então era fazer aquilo que Deus havia enviado, ou seja, cumprir o plano da redenção. Jesus aqui, ele sabia sem dúvida alguma que em algumas horas ele morreria na cruz e seria sepultado. De maneira que a fé dos discípulos seria fortemente abalada. E o único caminho para acalmar o coração perturbado dos seus discípulos era a certeza de que Jesus continuava sendo o Salvador deles. A sua fé em Deus e em Jesus permitiria que eles acalmassem seus corações para enfrentarem o que estava por vir. Todas as coisas que nós enfrentaremos nessa terra, a nossa fé em Deus e a fé na obra que Cristo veio realizar nessa terra, nos dão condições de passar por todos e quaisquer reveses que nós vamos passar nessa terra. Seja perder o emprego, seja passar períodos de perseguição por um governo que de repente possa vir, possa entrar no poder, ou qualquer outra coisa. A nossa fé naquilo que Deus é, naquilo que Ele representa, naquilo que Cristo representa é suficiente para nós enfrentarmos qualquer circunstância que possamos ter que enfrentar nessa terra. Mas Jesus não para aí. Ele continua o seu discurso dizendo, não se turbe do vosso coração, crede em Deus e também em mim. Aí ele diz, é o grande consolo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Essas são palavras para confortarem os discípulos que estavam aterrorizados diante da ideia de estarem se separando de Cristo, que Cristo ia morrer, eles iam se separar de Cristo. E agora, Jesus vai garantir que a ida dele para a casa do Pai tem como um único objetivo uma reunião com os discípulos, não uma separação permanente. A casa do Pai está nos céus. Salmo 33, 13 e 14 diz, o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Mas essa casa do Pai não é uma casa comum, e sim uma com milhares de aposentos, moradas completas e permanentes. A palavra usada no grego de morada aqui é monai. Monai é a melhor tradução para monai, não seriam moradas, mas seriam quartos, aposentos. E sabe o que é interessante? A tradução melhor seria isso mesmo, quartos, apartamentos. E quando ele diz, na casa do meu Pai há muitas moradas, ele usa muitas para dizer que são várias, são milhares. Por quê? Porque elas são suficientes para prover lugar para todos os discípulos, de todas as eras. E a palavra monai, como eu disse a vocês, ela representa quarto, apartamento. Não representam casas. Por quê? A ideia de Jesus aqui, para os discípulos que estão perturbados de ficarem separados dele, a ideia dele é dizer o seguinte, não fiquem preocupados, eu estou indo para a casa do meu Pai, e lá tem muitas moradas, ou seja, a ideia é como se tivesse lá é como se fosse um edifício grande, com muitos apartamentos, para que todos estejam uns juntos dos outros, uns unidos aos outros. Ele está falando, é como se ele estivesse dizendo, olha, vocês vão estar separados por um breve momento, mas depois vocês vão estar nessa morada. É a ideia para nós. A dificuldade, a luta, a aflição, ou qualquer outra circunstância que nós estejamos passando nesse momento, por mais que isso pareça que Cristo está separado de nós, nos deixando sofrer aquelas aflições, essas palavras também são para nós. Olha, na casa de meu Pai,
há muitas moradas. E ele também disse isso, não são poucas moradas, são muitas. Existe uma seita por aí que diz que só 144 mil estarão no céu. Eu não sei de onde que eles tiraram isso da Escritura. Uma das passagens mais claras que fala sobre o céu, o próprio Jesus está dizendo que na casa do seu Pai, ou seja, no céu, há muitas moradas para todos os discípulos pelos quais ele morreu na cruz do Calvário. E ele diz, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. O que ele está querendo dizer? Se na casa do meu Pai não houvesse lugar suficiente para todos os filhos de Deus, eu certamente saberia disso e teria dito a vocês, pois vou preparar-vos lugar. O que é isso? Vou preparar-vos lugar. Através da cruz e ressurreição, a própria ida de Jesus, através da cruz e ressurreição e ascensão aos céus, é o ato da preparação das moradas. O que é esta preparação? A preparação é o seguinte: Jesus está, através da sua obra, dessas últimas palavras, ele está querendo dizer o seguinte: eu estou indo para o céu, mas a maneira de eu chegar no céu vai ser pela via dolorosa. A maneira de eu chegar no céu, eu vou ter que ser traído, eu vou ter que ser crucificado, eu vou verter o meu sangue pelos seus pecados, Deus vai aceitar esse sacrifício, vai me ressuscitar dentre os mortos, e então eu vou ascender aos céus e passarei a habitar lá eternamente, certo? O ato de Jesus de preparar o lugar é a crucificação. Jesus então, como que ele prepara um lugar para nós? A ideia aqui não é que Jesus foi para o céu e começou um empreendimento imobiliário lá, começou a construir várias casas, não. A ideia não é essa. A ideia de Jesus aqui é o seguinte: através da minha vida, através do meu sacrifício, através de tudo que eu estou prestes a fazer, estou fazendo até o presente momento, discípulos, através de tudo isso, eu estou preparando a vida de cada um de vocês e tornando vocês capazes de estarem e passarem a eternidade diante de Deus. Isso aqui é fantástico. É como se Jesus estivesse dizendo para nós: espera aí, você está perturbado com todas essas coisas, eu já fui para o céu, eu já preparei a morada, e hoje o maior benefício para o cristão é entender isso, que nós temos dificuldades para entender. Por isso que Jonathan Edwards tem a sua famosa frase: crave a eternidade nos meus olhos. É por conta disso aqui. Por que crava a eternidade nos meus olhos? É como se tudo que nós vivemos nessa terra, Jesus estivesse dizendo o seguinte: vocês não estão entendendo, eu já fiz o mais importante, já verti meu sangue por vocês, já dei a minha vida por vocês, vocês já foram redimidos dos seus pecados, de maneira que a partir de agora, vocês podem habitar comigo junto ao Deus Pai. Isso é fantástico. Jesus aqui, ele deu a cada um de nós a possibilidade de viver eternamente diante de um Deus santo, e nós não sermos consumidos por conta de tudo que ele executou. É exatamente isso que Jesus queria transmitir para os discípulos. Vocês não estão entendendo. É a mesma coisa para nós. A gente fica, nossa, o governo, a economia, o que vai acontecer? Meu dinheiro, meu emprego, minha doença, não sei o que. É como se Jesus estivesse dizendo: peraí, você está preocupado com isso por quê? Por que você está preocupado? Você está vivendo Cristo só para essa vida? Você vai morrer e a sua vida vai acabar aqui então. Por isso que você está preocupado dessa maneira. Se o governo de esquerda entrar e você perder seus bens, seu direito, perseguir a igreja, aí você vai morrer e vai ficar aqui. Jesus estava dizendo isso para os discípulos, vocês não estão entendendo. Eu já fui, já preparei o lugar para vocês. Agora vocês não vão mais, daqui a um tempo, depois de tudo isso passar, a sua carne perecer, seu coração parar de bater, você não vai mais estar aqui. Você é um peregrino e forasteiro nessa terra aqui, isso aqui não vale nada para você. Você vive para a pátria celestial, e quem pavimentou, quem alinhou, quem aplanou o caminho para você entrar na pátria celestial é o Mestre Jesus Cristo.
Isso é suficiente para você amanhã nem querer saber quem ir ou quem vai, quem vem. Não interessa para você, porque nas suas costas já foi marcado um carimbo, o selo da salvação, o penhor da herança. O Espírito está dentro de nós, garantindo a nós a entrada nesse céu. Nós não precisamos mais nada, meus irmãos. Precisamos do quê? Perturbar com o quê? O mais difícil, o que exigiria uma perfeição, ele já executou. Esse verso então é como se Jesus, quando ele estivesse dizendo aqui, na casa do meu pai há muitas moradas, se fosse assim eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. É como se ele dissesse para todos os seus discípulos e para nós, que todas as frustrações do mundo não tem qualquer importância diante do que ele vai fazer, isto é, preparar um lugar para os seus discípulos morarem a eternidade com Deus. Esse verso, Jesus está tratando do privilégio de permanecer na presença de Deus por toda a eternidade. É por isso que existem alguns cristãos quebrantados, que quando começam a ler esses versos e entendem a profundidade desses versos, eles começam a chorar. Porque eles começam a pensar na miséria dos seus próprios caráteres. Eles começam a pensar nos seus próprios pecados. Ele fala, peraí, você está querendo dizer que eu, o homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de impuros lábios, eu, um homem que passa tantos pensamentos ruins e imorais na minha mente, eu que tenho meu coração às vezes semeado por sentimentos que desagradam, eu vou ter a oportunidade de viver a eternidade no céu. Você está dizendo isso mesmo? Que eu vou passar a eternidade diante de Deus e não vou ser consumido pelos meus pecados? É exatamente isso. Você está entendendo como a terra se torna um lugar horrível? Quando todos os bens da terra agora perdem o valor, quando tudo que a terra pode te oferecer agora perde o valor. Agora se eu desse 1 milhão na tua conta agora, pode ir, viaja para onde você quiser, você vai viajar. Em uma semana ou um mês, ou que seja 30, 40 dias, você viajou, você volta. Nada disso foi suficiente. O suficiente é isso aqui, ó. É isso aqui que traz paz e tira a perturbação de qualquer coração pecador. O fato de poder habitar na morada eterna com Deus. Meus irmãos, Ele vai aceitar os miseráveis pecadores que nós somos, para habitar a eternidade com Ele. Isso é para você nunca mais ficar colocando no status, ficar defendendo o partido. Você tem um Senhor para defender. Defenda o seu Senhor o resto dos seus dias. Esse é o partido que você defende. Essa é a vida que você vive. Essa é a razão do seu viver. Não é qualquer outra coisa que pode te apresentar nessa terra. Continuando aqui, ele diz: como eu disse a vocês, por que tanta preocupação com os rumos desse mundo? O desespero sobre uma eleição presidencial? A Bíblia diz que nós não somos daqui. Essa terra não nos pertence. 1 Pedro 2,11, Hebreus 11,13 diz que nós somos os peregrinos. 1 Pedro 2,11 também diz que nós somos forasteiros. E Hebreus 11,16 diz que nós devemos visar a pátria celestial. A minha pátria amada, meus irmãos, não é o Brasil. A minha pátria amada é o céu. Meu presidente, governador e rei por toda a terra, não é nenhum que vai passar por cima de mim. Eu só tenho o dever pela Escritura de respeitar qualquer autoridade que Deus constituir sobre mim, acima de mim. Mas o meu amor não é por eles. Meu amor é pelo Senhor de toda a terra. Esses aí não vão fazer nada por vocês. Pelo contrário, vão levantar bandeiras e circunstâncias para se manter no poder. São meros interesses políticos para se manter na fama e no poder. Esse não, meu irmão. Esse aqui deu vida para quem era contra ele. Esse aqui morreu pelos inimigos. Esse aqui
deu a vida do filho dele, por quem sempre virou as costas para ele. Então é para ele que nós devemos lealdade para o resto dos nossos dias nessa terra. Verso 3, Jesus diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E quando eu for e vos preparar lugar, ou seja, quando eu for, vi a crucificação, ressurreição e a ascensão dele nos céus, por meio da sua humilhação e exaltação, ele vai preparar o lugar. Essa é a missão dele. Sem a morte dele, não haveria lugar para nós e nem para os discípulos. Sem a ascensão dele aos céus, isso significaria que o Deus Pai não aceitou o sacrifício perfeito de Cristo. E sem o envio do Espírito também, nós então não estaríamos em condição alguma para estar nos céus, se ele não tivesse feito todas essas coisas. E ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, e isso já aconteceu para nós, as Escrituras já nos falam que tudo o que ele fez, e ele já foi, já preparou esse lugar, já está pronto. Ele diz: e voltarei. É isso que nós aguardamos todos os dias da nossa vida, a segunda vinda de Cristo. O voltarei aqui é que um dia ele vai vir, mas ele vai vir para quê? E vos receberei para mim mesmo. Olha que interessante, quando você vê aqui a Bíblia falando, e vos receberei para mim mesmo, aparentemente da ideia assim, Jesus vai vir me buscar. No grego, a ideia é muito mais profunda. No grego, olha que isso é fantástico. No grego a ideia não é somente para vir buscá-los, mas os levarei para ficarem face a face comigo. Sabe como que você vai ficar face a face? Ele não está querendo dizer que ele vai vir aqui, pegar você e levar para lá, você vai ficar lá no céu. Ele está vendo que vai pegar você nos braços e você vai ficar face a face com ele. Essa é a ideia que ele está dizendo. Você imagina esses discípulos recebendo essas palavras. Espera aí, Jesus, então o Senhor está dizendo que nós não vamos só, o Senhor vai morrer, mas o Senhor vai vir e vai levar para nós habitarmos eternamente com o Senhor e ficar face a face, como um amigo, como um verdadeiro pai, como um verdadeiro irmão, juntos por toda a eternidade. É exatamente isso que eu quero transmitir a vocês. Para que onde eu estou, estejais vós também. Ou seja, aqui é como se ele estivesse dizendo, para que onde eu estou estejais vós também, ou seja, para que vocês, eu virei, levarei vocês, para que vocês fiquem face a face comigo, e para que vocês estejam onde eu estou, ou seja, na casa do meu Pai, nos céus. Um dos propósitos aqui é permitir Cristo de receber os seus discípulos na sua presença amorosa, e para que eles vivam com Ele para sempre. A ideia de Jesus para os discípulos aqui é: vocês vão morrer também, o tempo vai passar, as dores vão passar, mas eu virei para levar vocês para viverem a eternidade comigo, na minha presença amorosa. Então aí, meu irmão, não importa o que nós vivemos nessa terra, importa o lugar para onde nós estamos indo. Verso 4, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Ele já havia falado sobre o lugar que ele estava indo, para o Pai, e o caminho para chegar para lá é pelo caminho da cruz, da ressurreição, e ele esperava que os discípulos já soubessem dessas palavras. É como se ele estivesse dizendo para os discípulos: vocês já me conhecem, eu sou o caminho, então vocês já sabem o caminho. E também essa afirmação de Jesus, e vós sabeis o caminho para onde eu vou, também é um convite. Talvez você esteja aqui, você pensa ou tem a falsa ideia de ser um discípulo de Cristo, quando a sua vida e tudo o que você faz demonstram que você nunca teve o seu coração transformado, mas você ainda cumpre a religiosidade, vem aos cultos, faz parte de uma igreja, mas no fundo, você sabe que não é um verdadeiro discípulo de Cristo. Essas palavras também para aqueles discípulos e para nós, é como se ele estivesse dizendo: vocês já sabem o caminho, ou seja, venham ao Pai por esse caminho. Talvez você está aí há anos,
seguindo a religião e o tradicionalismo e a religiosidade. E hoje, Jesus, por meio dessas palavras, diz a você: venha ao Pai por meio desse caminho. Saia dessa condição que você se encontra para ter a paz eterna que é prometida a todos os verdadeiros filhos de Deus, que passam a desfrutar da paz com Deus quando têm seus pecados perdoados, e passam a desfrutar da segurança da salvação. Eles não têm mais medo da morte, eles não têm mais medo do que vai acontecer no mundo daqui 50, 20, 30 anos, porque eles já estão seguros do que o seu Senhor fez por eles, e eles já estão seguros de que eles não irão pelas suas obras, pelo seu esforço, pela sua perfeita caminhada nessa terra, mas eles irão pela obra perfeita de Cristo na cruz do Calvário. E Ele convida então todos a serem seus verdadeiros discípulos. Mas, para surpresa de Cristo, os discípulos não entendem aquelas palavras. Ele precisa ser mais claro. Verso 5, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Tomé aqui é como se ele estivesse representando todos os outros discípulos. Os discípulos ainda não haviam compreendido o que Jesus estava dizendo, e agora Tomé fala por todos eles: espera aí, Jesus, nós não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Esse verso demonstra a ignorância de Tomé diante das palavras de Jesus. Talvez ele não atentou exatamente, ele não prestou a atenção devida para aquilo que Jesus estava querendo dizer, mas isso aqui mostra também um coração devoto e que ama o Senhor. É como se ele estivesse dizendo assim: espera aí, Jesus, para onde o Senhor vai? Eu quero ir também, eu quero seguir o Senhor. Onde o Senhor está indo? Qual que é esse caminho? Porque eu quero estar junto com o Senhor nesse caminho. Essa deve ser a nossa vida, a nossa reação e a nossa resposta nessa terra. Aonde acontecer, o governo que entrar, a circunstância que passar, sempre a sua pergunta deve ser: Senhor, qual que é o caminho que eu devo seguir? Qual a atitude que eu devo ter? A única coisa que eu não quero perder nessa terra é o Senhor. Eu não posso perder o Senhor. Então onde o Senhor está indo? Para onde o Senhor quer que eu caminhe? Qual é o caminho que eu devo seguir, Senhor? Que é esse que eu devo viver todos os dias da minha vida seguindo. Essas são as palavras de Tomé. Então nós chegamos no verso 6. João 14:6 diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus responde de forma amorosa e paciente com Tomé sobre quem é o caminho. Ele começa dizendo: eu sou. E sabe o que é interessante? Quando você passa por todo o Evangelho de João, o Evangelho de João é o que mais tem uma expressão grega, que se diz ego eimi, ou seja, eu sou. Ele tem várias dessas expressões. Essa expressão foi usada primeiro em João 4:26, para Jesus dizer que ele era o Messias. Em João 6:48, para dizer que ele era o pão da vida. Em João 6:51, para dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu. Em 8:12, para dizer que ele é a luz do mundo. Em 8:23, para aquele que veio de cima e que não veio do mundo. Em João 10:7, para dizer que ele é a porta de entrada das ovelhas. Em 10:11, para dizer que ele é o bom pastor. E em 11:25, para dizer que ele é a ressurreição e a vida. E agora Jesus então reúne esses três verbos: o caminho, a verdade e a vida, para mostrar o significado que Jesus é o único capaz de prover e fornecer a salvação para os verdadeiros filhos de Deus. Primeiro ele diz que ele é o caminho. Por que ele é o caminho, meus irmãos? Porque a sua morte tornou possível o acesso à presença de Deus para todos os seres humanos pecadores. Hebreus 10, 19 e 20 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele é o caminho então para nós chegarmos ao Deus Pai, para nós chegarmos às moradas eternas. E o caminho, como que Ele trilhou esse caminho? O sangue. E interessante que a palavra caminho, muitas vezes aqui, dá a ideia, no passado, ela era uma palavra usada para descrever
uma comitiva de pessoas que vinham antes do rei passar. O rei, por exemplo, vamos supor que um rei morasse em Franca e ele teria que ir para Batatais. O rei enviava uma comitiva para ir aplainando o caminho, para tirar as pedras, para o rei conseguir passar com tranquilidade. Quando ele diz que ele é o caminho, é como se ele estivesse dizendo: eu aplanei o caminho que estava impossível de vocês trilharem, que era o caminho dos nossos pecados, era o caminho da perfeição da lei que Deus exige para estar no céu. Esse caminho foi trilhado pela vida e pelo sacrifício de Cristo. Esse é o caminho. E ele diz que ele não somente é o caminho, mas ele é a verdade também. Ele é a verdade porque ele trouxe a verdade de Deus ao mundo, proclamando essa verdade, encarnando essa verdade. E quando as pessoas vão a Jesus, elas vão então àquele em quem a verdade sobre o Pai é encontrada. João 1,17 diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Em João 18,37, quando Jesus é questionado por Pilatos, ele diz: eu para isso nasci, e para isso eu vim ao mundo, a fim de dar o testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Ele é a verdade. Ele é a verdade sobre Deus, Ele é a verdade sobre a palavra de Deus, Ele é a verdade sobre o único caminho para o céu. E por fim, Ele é a vida. A vida de Deus, ela é encontrada somente em Jesus. E quando as pessoas vão a Jesus, vão para o único em quem a vida de Deus, do Deus Pai, é encontrada. E para encerrar as suas palavras, Jesus vem e diz: ninguém vem ao Pai, senão por mim. O que ele quis dizer aqui? Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Que ninguém pode trazer pessoas, ninguém pode trazer pessoas a Deus, pois ninguém jamais viu a Deus ou fez conhecido, senão o próprio Jesus Cristo, como diz em João 1,18. Ninguém mais fala e incorpora a verdade sobre Deus como Ele. Ninguém mais compartilha a própria vida de Deus, e ninguém mais lidou com o problema do pecado humano para trazer as pessoas de volta a um Deus santo como Ele. Isso significa que ninguém pode afirmar que conhece a Deus enquanto rejeita Jesus, seu único Filho. Atos capítulo 4, versos 11 e 12. O apóstolo Lucas diz o seguinte: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Essas então, meus irmãos, são as graciosas e consoladoras palavras de Jesus para cada um de nós. Diante de tudo o que Ele disse aqui, nós podemos resumir tudo da seguinte forma: quando você enfrentar circunstâncias que perturbem o seu coração, que te agitem, que te deixem inseguro, que te levem para o caminho da incredulidade, não deixe o seu coração ficar perturbado, como Jesus disse no verso 1. Creia em Deus e na obra de Jesus, como Ele diz também no verso 1, porque Ele preparou uma morada para cada um dos seus discípulos no céu, como Ele diz no verso 2, e Ele retornará para nos levar para essas moradas, como Ele diz no verso 3, e você nunca deve se esquecer, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, como Ele diz no verso 6, e que não há outra possibilidade de nós nos achegarmos a Deus, senão por intermédio da obra realizada na pessoa de Jesus Cristo, como Ele encerra no verso 6. Diante disso, meus irmãos, a nossa esperança é essa. Nossa esperança segura nos céus é nessa única pessoa, em Cristo Jesus, e na sua obra redentora realizada na cruz do Calvário. Agora você está entendendo por que Ele profere essas palavras? Agora você está entendendo como nós nos tornamos tão fracos e tão incrédulos quando nós deixamos o nosso coração se perturbar diante das aflições, das dificuldades desse mundo? Ele já foi, Ele já preparou o caminho.
Agora só resta a cada um de nós aceitar esse sacrifício, receber esse Senhor como nosso único Senhor e Salvador, ser fiel a Ele até o fim dos nossos dias e esperar ansiosos para que Ele cumpra esses versos. E eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, e sejais vós também. Que essa esperança, ela permeie o seu coração diante de tudo o que você ainda vai enfrentar nessa terra. Lembra dos discípulos desesperados? Eles passaram por um momento de muita aflição, mas depois da morte de Jesus, os discípulos foram responsáveis por fundar inúmeras igrejas espalhadas por toda a região e fora da região, em outros países inclusive, pela obra e pelo poder de Cristo. Eles testemunharam muitos outros milagres, viram muito mais a graça de Deus, foram martirizados sim, mas eles sabiam que ainda que o templo deles se corrompesse, que ainda que as aflições daquele tempo presente eles tivessem que sofrer, elas nunca seriam comparadas com a glória que seria revelada neles. Certamente hoje eles estão lá, assentados junto com Deus, e quando nós passarmos dessa terra, nós poderemos contemplar e também desfrutar da mesma graça, da mesma misericórdia, do mesmo amor que eles desfrutam hoje, habitando a eternidade com Deus. Nunca se esqueça disso, meu irmão. Onde você for, a qual país você encontrar, independentemente do governo que ocupar esse país, isso não nos importa. O que importa é nós permanecermos fiéis ao nosso Senhor até o fim dos nossos dias nessa terra, e saber que um dia o nosso corpo vai perecer, e nós abriremos os nossos olhos, nós estaremos por toda a eternidade com Ele. É isso que deve confortar os nossos corações pelo resto dos nossos dias nessa terra. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Mais um pouquinho. Comece a orar nesse momento. Comece a orar nesse momento, peça para que essas palavras confortem o seu coração. Peça para que essas palavras tragam paz à sua alma e ao seu ser. Se você anda perturbado como os discípulos podiam estar, saiba que esse Senhor verteu sangue por você. Se você ainda não aceitou, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, eis uma excelente e graciosa oportunidade para você poder desfrutar disso. Agora, se você já o aceitou como seu Senhor, se você já é fiel a Ele, se você já caminha com Ele todos os dias, eis então uma oportunidade para que você peça agora a Ele, para que Ele console você, para que Ele acalme o seu coração, para que Ele dê a você essa segurança que Ele trouxe aos seus discípulos, porque hoje você entendeu que essas palavras não foram para aqueles discípulos somente, foram para você também, independentemente do que você esteja vivendo, independentemente do que você esteja passando nesse momento. Ele disse algo para nós: na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, mas eu vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estou, e sejais vós também. E vocês já sabem o caminho, cada um de vocês já sabem que o único caminho é Ele, porque foi Ele, o único que foi na cruz do Calvário, o único que teve amor e coragem suficiente para ir lá e derramar o sangue, verter a vida pelos seus pecados imundos. Então se lance diante dEle nesse momento. Peça a Ele: Senhor, essas palavras devem consolar meu coração, porque meu coração está perturbado com dinheiro, com o governo, com qualquer outra coisa desse país. Eu não nasci para cá, eu fui formado, as minhas células foram constituídas para Jerusalém celestial, é para a pátria celestial que eu fui formado. Eu sou somente um peregrino e um forasteiro em terras estranhas. Essas terras são estranhas para mim, essa linguagem é estranha para mim, essa vestimenta, esses costumes, esses valores são estranhos para mim, porque os meus valores são eternos, porque a minha mente e o meu coração estão nos céus,
Eu não vejo a hora, Senhor, de um dia estar contigo nos céus, habitar a eternidade, contemplar o Deus Pai, desfrutar por toda a eternidade da sua presença amorosa, gloriosa e majestosa. Oh Senhor, como nós necessitamos de tamanha graça, de tamanha misericórdia. Por isso consola o coração de cada um dos meus irmãos que estão perturbados com esse mundo, que estão perturbados com notícias, com circunstâncias terrenas. Dá a eles nessa noite, Senhor, a segurança de que eles habitarão a eternidade contigo. E para aqueles que estão incertos, para aqueles que ainda não decidiram, para aqueles que ainda estão resistentes à mensagem do Evangelho, hoje o Senhor foi muito claro com eles, o porquê o Senhor veio nessa terra, e o Senhor veio para preparar o caminho. Hoje eles tiveram ciência que só há um único caminho, uma única verdade, uma única vida que resta para eles seguirem nessa terra, e é o Senhor. Que pelo Teu Espírito então eles se rendam ao Senhor, um único e suficiente Salvador da vida deles, único e suficiente que pode redimi-los, que pode apagar os seus pecados, que pode revesti-los do verdadeiro sangue que aplacou os pecados, que aplacou a ira de Deus de cair sobre nós. Faz isso, Senhor, pela sua santa graça e pela sua imensa misericórdia. Continue orando.